Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 13 de fevereiro, quinta-feira. Estamos lendo aqui Romanos, capítulo 14, verso 17. Porquanto o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ontem falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo e naquela discussão do apóstolo Paulo, quando ele fala das prerrogativas da nova aliança, de como ela é superior, que a lei teve a sua glória, a sua importância, o seu momento, mas que nós somos ministros de uma nova aliança, aonde ficou claro que a letra mata, ou seja, a lei não salva, né? Muito pelo contrário, a lei condena, né? Traz condenação, mas na dinâmica da nova aliança, no Espírito Santo, as coisas são vivificadas, ou seja, nós somos ressuscitados com Cristo, recebemos nova vida, somos regenerados. E aí esse assunto ainda fica na minha mente, principalmente quando a gente vive no nosso cotidiano se agarrando a alguma motivação, né? Acho que na sua experiência, mesmo você cristão, crente, né? Você às vezes precisa se apegar a alguma coisa que diga para você, vai, né? Não desista, continue, né? Não estou falando da salvação, porque alguns nunca pensaram em desistir da salvação. Mas existem outras coisas, até ligadas à salvação, como a obra do Senhor, trabalho na igreja, relacionamentos, e, enfim, uma série de coisas que fazem parte do dia a dia do cristão. Destas coisas secundárias, mas não desligadas, secundárias, mas não insignificantes. Destas coisas, a gente muitas vezes quer se divorciar, quer dar um tempo, quer se afastar, né? Quer agir de uma forma mais tranquila, não vou me envolver tanto, principalmente nos sentimentos, né? Vou ficar mais na minha, para eu não me machucar, para eu não ter esgotamentos físico e emocional. Então, a gente precisa de motivação, né? Algumas rotinas, elas não são assim pesadas como quem carrega pedra nesse calor que vem fazendo nesses dias, né? Não, mas são rotinas. E toda rotina tem o seu peso, tem o seu calor, tem o seu ardor, né? Por exemplo, ensaiar em coral de igreja, um ou dois ensaios semanais. Muitos de nós não suportam essa rotina. E aí, o, o, a proposta, né, o comprometimento está lá, né? Os ensaios exigem desprendimento, você tem que sair de casa, você tem que passar ali de 1h30 a 2 horas à disposição do responsável pelo coro. Estou dando um exemplo entre muitos, né? E aí você pode deixar isso aqui bem genérico, aberto, para encaixar na sua experiência. E aí vai semana após semana, e chega uma hora que parece que é cansativo. E aí, por eu não estar motivado, por eu não estar tão alegre assim, a gente começa a colocar desculpas. Eu não vou porque, na experiência do coral, porque eu já conheço os hinos. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou e por aí vai. O que está acontecendo, né? Sendo bem franco, perdeu a motivação, perdeu a alegria. Porque a alegria é propulsora. A alegria, a motivação, como a própria palavra já explica, motiva a ação. Põe a gente para rodar, né? Ontem eu falei de diminuição, apagamento
do Espírito Santo para ficar com coisas, atalhos que não salvam. Só Jesus opera, perdão, só o Espírito Santo opera em nós a salvação, né? E é ele que vai concretizar, glorificar Jesus, explicar Jesus, fazer com que Jesus seja a realidade na nossa vida. Então, se apegarmos a qualquer outra coisa, estamos complicados. Voltando para o assunto de hoje, se na nossa caminhada a alegria do Espírito, né, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Essa é a discussão do apóstolo Paulo, para aquela questão dos fracos na fé, do que se pode comer, o que se não pode comer, no início ali da igreja cristã, saída de um judaísmo com restrições alimentares. Então ele diz, gente, o reino de Deus está para mais, está para além, não está nessas questões do que se pode comer, do que não se pode comer. O reino de Deus é para mais, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja só, se a gente não depende da alegria no Espírito Santo para as nossas motivações, se a gente não depende completamente dessa dinâmica, que foi a expressão que eu usei ontem, do trabalho, da obra, que é uma expressão mais de crente mesmo, né? Da obra do Espírito Santo em nós. A gente depende disso. E aí, a gente tem algumas ideias com relação à alegria, que ela é fantástica, porque a primeira coisa eu já disse, ela nos motiva para fazermos as coisas do Evangelho, para arregaçarmos as mangas para a seara, né? Para o labor do Evangelho, para as coisas que muitas vezes amargam em rotinas, né? Mas, para além disso, quando você lê a Bíblia, portanto, do ponto de vista bíblico, o que a gente entende? Que não é uma alegria limitada por circunstâncias, às vezes até nas perdas, nos lutos, nas dificuldades, nas afrontas, nas adversidades, a qualquer circunstância interna, né? Ela não se perde, a alegria permanece. Por quê? Porque é um dom de Deus, né? Como qualquer outro dom do nosso interior, né? Então, veja só, se é um dom do interior, ele é experimentado, mesmo no meio de circunstâncias, às vezes até extremamente difíceis. Osmar, não acredito muito nisso. Pois é, se você conversar com muitos crentes mais antigos, vão dizer, vão testemunhar que, apesar da dificuldade tão grande, não perdi a paz, né? Que é o que está aqui. Não perdi o senso de justiça, ou seja, não me senti injustiçado, não senti que a vida estava me devendo alguma coisa, não me senti marginalizado, esquecido. Não, estava tudo no seu lugar. E ainda, apesar da extrema dificuldade, não se perdeu a alegria. Então, a gente precisa pensar que talvez, agora falei do ponto de vista bíblico, né? Que do ponto de vista psicológico até, que a pessoa não consegue experimentar a alegria quando está preocupada, né? Com segurança, com, sei lá, algum interesse seu, com as necessidades da vida. Não consegue, né? Tem lá a pirâmide do Maslow, né? Já que eu citei a psicologia, a pessoa não consegue ficar bem
se ela sente insegurança, né? Insegurança alimentar, e se ela tem dificuldade. Esse é o ponto de vista ou o ângulo que olha, que a vida olha. Portanto, é só humanista, mas é diferente no reino de Deus. No reino de Deus, nota que ele está dizendo, não é comida nem bebida. Não se trata disso para se sentir bem, para se sentir acolhido, para ser feliz de fato. E a psicologia pensa, se a pessoa não for suprida nas suas necessidades básicas, como é que ela pode elaborar coisas mais profundas? Então, isso é a visão humanista da psicologia. Então, se ela pula etapas, será que ela consegue ser plena? Será que ela consegue ficar bem, né? E é assim que se pensa. Mas no Senhor não é assim. Então, a gente não tem necessidade nem destas coisas básicas e nem sequer estar envolvido com algo extremamente motivador, algo grandioso e tal, para dar significado à salvação, para dar significado à nossa vida, né? Por quê? Porque ela está no mais ordinário possível, né? Ou seja, é Deus que é o centro da nossa existência e que nos dá essa alegria no mais profundo do nosso ser, né? É um dom dele, é um fruto que o Espírito Santo produz em nós, e é ele que nos capacita a experimentar a vida, a viver a vida de maneira que esse amor não precisa ser amor não, perdão, essa alegria não precisa ser fabricada, né? Não depende da pirâmide humanista, não depende das circunstâncias, mas depende, repito de novo, do trabalhar do Espírito Santo em nós, da obra dele, da dinâmica dele. Por isso que eu digo e repito, não pode ter atalhos. Não podemos querer nos agarrar com as coisas que às vezes são boas, às vezes condenam, como é o caso da lei. Outras coisas boas, lícitas até, mas que não operam salvação em nós e não operam em nós a alegria, né, no Espírito Santo. Quem está mergulhado nele, como uma ilha, com o Espírito Santo ao seu redor, né? Esse sim tem motivos, motivações, tem ações, tem tudo para permanecer alegre, não por mérito pessoal, não por fabricação própria, não por articulações, não por pensamento humanistas, mas simplesmente porque o Espírito Santo promove essa alegria em nós. Deus te abençoe. E aí podemos recordar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele dizia: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Se alegre sempre e não confunda circunstâncias com alegria, né? Então, se o sentimento é enganador e quer dar uma rasteirazinha, não, a ordem está aí. Se regozija, porque a fonte da sua alegria não está ao teu redor, mas está no Espírito Santo. Não vou dizer que está no teu interior, que aí parece budismo, parece outra coisa, né? Mas está no Espírito Santo. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que a graça do Senhor seja sobre nós. Obrigado pelo teu Espírito e obrigado porque ele tem nos dado alegria. A alegria vem da tua parte, ó Deus.
E isso nos conduz, nos leva, nos fortalece a permanecer em Ti de maneira com gozo na alma, com alegria, com prazer de viver essa vida cristã e do fazer na obra do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Oro no nome de Jesus. Amém.